Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Flamengo e torcedores do Flamengo. Torcedores e torcedoras do Red Bull Bragantino. Eu vou fazer nesse vídeo aqui um comentário sobre a derrota, né, vexatória do Flamengo para o Massa Bruta. E, ao mesmo tempo, precisamos pontuar, né, comentários sobre a vitória do Bragantino para cima do Flamengo, né. Também é necessário, em situações como essa, que a gente aborde, né, aborde o tema a partir da ótica do vencedor, né, que teve méritos indiscutíveis nesse 4-0 sobre um dos gigantes do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Claramente que os problemas do Flamengo sempre entram em campo, mas há muitas equipes que não sabem se aproveitar disso. Então, quando a equipe consegue fazê-lo, precisamos também destacar os méritos, né, apresentados em campo pelo vencedor, no caso, pelo Massa Bruta, né. O Bragantino, gente, é um projeto que tem feito muita testagem ainda em vários processos, né. Testou, na minha opinião, de forma exacerbada, o técnico anterior, que estava neste momento no Vasco da Gama, o Barbieri. Demorou muito para se livrar do Barbieri, que para mim é um técnico comum. Sempre foi comum. Nunca foi um técnico além do mediano. E depois trouxe o Pedro Caixinha, que é um técnico aí que durante muito tempo eu falava dele aqui no futebol brasileiro, para o futebol brasileiro. É um técnico muito experiente, que ao chegar a Bragança Paulista soube lidar com a pressão, soube, na verdade, também, né, construir o seu perfil ali no meio dessa pressão, trazendo jogadores para o seu lado, apresentando as suas ideias de jogo para os jogadores, conversando com os jogadores, mostrando para cada um deles o quão eles poderiam ser interessantes ali, o quão ele poderia ser interessante ali para o projeto da equipe. Então ele soube lidar com a pressão, ele sabia que no começo os resultados talvez não fossem os melhores, como de fato aconteceu, né? E ele sempre soube manter a calma, a tranquilidade, a objetividade e o trabalho. Hoje o Bragantino é uma equipe que sabe fazer essa transição para o campo de ataque como poucas no futebol brasileiro. É uma equipe ali talhada para trabalhar nesse contragolpe. O que é muito diferente da equipe anterior do Barbieri, porque quando no começo a equipe do Braga, do Barbieri, gostava de ter a posse de bola e tinha problemas no processo de recomposição. Na etapa final do trabalho do Barbieri, a equipe era reativa, né? Era reativa e tinha problema com o contragolpe, né? É uma equipe sem muita identidade. Hoje o que a gente percebe nessa equipe do Bragantino é uma equipe com identidade de jogo. O mais curioso, contudo, é que ela fala muito sobre o perfil de técnico que é o Pedro Caixinha. Ele não é um técnico defensivo ou técnico ofensivo. Não é um técnico que gosta de trabalhar com a posse de bola ou não. Ele é um técnico que tem uma visão híbrida sobre esses assuntos, né? A equipe dele sabe trabalhar defesa e ataque ao mesmo tempo. Ela pode, durante o jogo, atacar ou defender. É uma equipe que pode trabalhar com um percentual de posse de bola muito maior do que o seu adversário. E prova disso é que nessa partida contra uma das equipes que mais trabalha a posse de bola no futebol da América do Sul, o Flamengo, a equipe do Massa Bruta teve 60% da posse de bola, enquanto o Flamengo ficou com 40% apenas. Até nisto, a equipe do Braga superou o Flamengo nessa partida. Então, indiscutivelmente, é uma equipe que pode crescer muito na tabela do Brasileirão. É uma equipe que trabalha com jovens e tem, na minha opinião, um professor, né, para dar aulas aí de como se comportar dentro de campo, né, para esses jovens. Algo que não era muito aceitável na época do Barbieri, porque o Barbieri é um cara que precisa de aula ainda, né, para virar um técnico melhor, na minha opinião. Mas, gente, precisamos também falar do vexame do Flamengo, né, porque é impressionante, né. É um vexame após o outro. O Mauro César Pereira, ele abordou no vídeo dele, no canal dele, eu não cheguei a ver o vídeo, mas o tema, na verdade, ali pelo próprio título, era o fato de que esse time do Flamengo tem perdido com vários técnicos, tem causado vexame com vários técnicos diferentes, né? Isso é verdade. Eu acabei acompanhando um pouquinho da fala dele na Jovem Pan, em que ele também aborda pontos como esse e outros, né? Sobre o compromisso dos jogadores, sobre a possibilidade de que o técnico ensaia algo e isso não é levado a campo pelos jogadores. Eu sempre falei disso. Na minha opinião, não é apenas, e aí eu acho, evoluo um pouquinho nessa questão aí, né? Com todo respeito ao Mauro, eu não estou desmerecendo o comentário dele, mas eu vou um pouco além. Eu não acho apenas que os jogadores, eles fazem algo diferente daquilo que é ensaiado. Isso acontece sim, em vários momentos, mas eu defendo a tese de que esses jogadores não estão ensaiando direito nos treinamentos aquilo que pede o técnico Jorge Sampaoli. Porque pelo que eu conheço do Sampaoli, eles gostam que os seus jogadores
pratica uma intensidade absurda nos treinamentos, porque os treinos para esse técnico argentino é aquilo que prepara a equipe para o jogo. E o desempenho dos atletas nos treinamentos é que escala esses jogadores para as partidas contra os adversários do Mengão. Então eu tenho para mim que dificilmente jogadores como Felipe Luiz, né, o falador, né, aquele que fala demais, e outros jogadores ali, eles realmente se empenham muito nesses treinamentos aí, muito pesados, que o Jorge Sampaoli pratica para os seus jogadores, né, entrega para os seus jogadores nos treinamentos. Então acho que tem um problema aí. E a gente vai à raiz do problema do Flamengo, que é o fato de que esses jogadores se sentem muito à vontade, porque não são cobrados. E este é o grande problema que está danificando, como se fosse um câncer mesmo, corroendo por dentro, esse projeto de um Flamengo muito mais protagonista e vencedor. O Flamengo ainda está vencendo, o Flamengo teve títulos recentes muito importantes, né, como a gente sabe, e em virtude desses títulos acontecerem, os dirigentes acham que não precisam buscar a excelência da gestão. Porque não há uma prática de excelência. Ela sequer é buscada por esses dirigentes. Porque o que foi construído no Flamengo pela gestão Bandeira de Melo foi tão poderoso, né, que dá o direito, né, para esses dirigentes atuais de fazer o que quer, que ainda assim a equipe consegue ter grandes resultados. Né. Deixando claro, no aspecto financeiro, eles mantêm aí a qualidade do projeto. Né. Agora, do ponto de vista do futebol, a situação é bastante bizarra. Né. O Flamengo tem hoje, o homem forte do seu futebol é um parlamentar do município, né, do Rio de Janeiro, o que para mim é uma vergonha, porque o Flamengo, enquanto instituição poderosa que é gigantesca, uma das maiores do mundo, não pode ter o seu homem forte no futebol envolvido em algo tão importante como, por exemplo, o parlamento, né? O seu mandato parlamentar. Então ele não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ele precisa ser apenas uma coisa só. E na minha opinião, além disso, ele usa os jogadores como capital político. Tem uma boa relação com os jogadores, gera capital político para esse parlamentar, né, que está pouco, na minha opinião, preocupado com o Flamengo. Um outro problema associado a isso também, bem mais profundo, na minha opinião, é a questão do encastelamento dos dirigentes do Flamengo. O que é o encastelamento? Pensemos, por exemplo, na época da Rússia pré-soviética, né? O czar, ele não tinha noção do que estava acontecendo nas ruas ali. As ruas empolvorosas, muitas manifestações, muita confusão, muito tal, gente morrendo nas manifestações e tal. E o czar não tinha a menor noção do que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, ele não se importava muito. Por quê? Porque ele supunha que o poder dele era muito forte, né, e poderia lidar tranquilamente com qualquer problema que aparecesse para o governo dele. Né? E só que ele não tinha, sobretudo, noção do que estava acontecendo. Assim como muita gente na rua, naquela ocasião, diferentemente de hoje, muita gente até imaginava que o czar não era necessariamente o responsável pelo que acontecia, né? A inocência das pessoas era tal que elas achavam que se o czar soubesse do que estava acontecendo, o czar ajudaria as pessoas, né? Então havia uma inocência ali. Pelo menos nisso aí, os torcedores do Flamengo se mostram diferentes dos russos pré-soviéticos ali, né? Da era pré-soviética. O encarceramento é isso. Quando o dirigente ele perde noção da realidade, ele perde contato com a realidade. Ele não tem noção mais de como a sua equipe se insere dentro da realidade do futebol. E é isso que está acontecendo com o Flamengo. Isso é um problema extremamente poderoso. E claramente que todo técnico vai ter trabalho. Claro, vai ter um técnico que vai ganhar um título ou outro, tal. Contudo, mesmo essa situação de ganhar um título, apesar da bagunça, vai chegar um momento que isso pode deixar de acontecer. O Dorival, muita gente fala, o Dorival saiu do Flamengo, aquela coisa toda. De fato, acho que o Dorival, em virtude daquilo que ele vem ganhando, ele poderia perfeitamente continuar no Flamengo. Na minha opinião, contudo, a ver, inclusive, e a julgar pelo comportamento da equipe nos últimos jogos do Dorival, inclusive a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, inclusive a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Morumbi, notadamente, né? A gente percebeu que o Dorival já não conseguia mais achar soluções quando os problemas eram colocados para sua equipe dentro de campo, né? Então o fato é que o treinador tem vida curta no Flamengo e alguns sequer conseguem ter vida, né? E claramente o treinador hoje é o menos responsável pelo que acontece hoje no Flamengo. É o menos responsável. Foi um vexame. Agora, esse vexame, ele pode acontecer novamente. Por quê? Porque não muda nada. Não gera reflexão. E o mais importante, os jogadores até falam uma coisa ou outra aqui, que foi vergonhoso, não sei o quê, mas é como se eles não sentissem o problema. É como se eles não se importassem. É como se eles não estivessem nem aí para o Flamengo. Nem aí. Né? Não estão preocupados. Então acho que o Flamengo precisa, a princípio, ali, fazer uma reformulação profunda no elenco para mandar embora alguns jogadores, que o Flamengo não reformula, gente. Quando sai jogador do Flamengo é porque tem algum clube interessado que vai lá e contrata. Do contrário, os jogadores sempre ficam ali. Sempre ficam. Às vezes alguns encerram carreira e continuam pesando o ambiente, participando ativamente do ambiente.
Alguns viram dirigentes sem ter a menor competência comprovada para isso, né? Aliás, hoje o Flamengo está sendo tomado aí por jogadores que não se prepararam para os cargos pós-fim de carreira, como é o caso, por exemplo, do Juan e de outros, né? Então, o Flamengo precisa de uma reformulação profunda no seu elenco, e mandando embora até alguns jogadores que estão mais ou menos, porque a reformulação, às vezes, ela não precisa mandar embora só jogador que está muito mal, mas jogadores que têm um rendimento ali, que é mais ou menos, mas que está há muito tempo no clube e que gera um peso ali no ambiente. Jogador que acha, por exemplo, que é dono da verdade, é dono da situação, comanda a situação, manda o técnico embora na hora que bem entender. Então a coisa é complicada e se não mexer nisso, dificilmente vai ter solução. Dificilmente. O Flamengo pode perfeitamente terminar esse campeonato aí, à frente do Palmeiras e do Botafogo, e ganhar o título brasileiro. Mas vocês, flamenguistas, acreditam nisso neste momento? Parece bastante improvável que isso possa acontecer, né? O Flamengo tem feito partidas horrorosas aí em todas as competições que vem disputando, né? E os sinais são muito claros de que o projeto está de tal forma sendo agredido internamente, sendo corroído internamente pelas ações da gestão, que mesmo os títulos que podem aparecer, eles podem cada vez mais ficar cada vez mais raros, né? Isso pode perfeitamente acontecer. Então, essa derrota, ela foi grave, foi absurda, mas outras aconteceram também com outros técnicos. E nada foi feito, não despertou ali uma reflexão muito profunda. Importa muito, na verdade, que jornalistas falem, né, que o problema também passa por jogadores, né? Pelos jogadores, que os jogadores não estão levando muito a sério o projeto, mas também é muito importante que avance nessa crítica e fale quem é o responsável por isso, os responsáveis por isso. É muito importante falar do nome do cara. Falar, Marcos Braz, você é um dirigente ruim, é muito importante falar isso. É muito importante vir a público, né, e falar, hoje o Flamengo é vítima, sobretudo, dos seus dirigentes, é vítima de um cara que está ligado aí ao mundo do petróleo e está pouco preocupado com o Flamengo, mas ganha muito em estar no Flamengo, e um outro que é o parlamentar que usa o Flamengo politicamente para ter uma vida parlamentar cada vez, um perfil parlamentar cada vez melhor. É muito importante que os jornalistas que têm peso, né, que eles falem disso, que sempre toquem muito nesse ponto aí, sobre, né, o quão esses dirigentes funcionam como se fosse um câncer que vão corroendo a instituição por dentro, né, e vão condenando-a a deixar de brilhar, como vem acontecendo de certa maneira. É muito importante aprofundar a crítica, é muito importante. E quando a gente faz críticas nesse sentido aí, falando dos dirigentes, tem que dar nome para eles. Olha, o Marcos Braz tal não deveria ser mais, e tem que insistir nisso. Porque, a não ser que não entenda que este seja um dos problemas. Agora, se tiver o entendimento de que este é um problema, tem que insistir bastante nisso daí. Não somente o Braz, mas outros também, a gente fala do Braz, mas tem outros aí também que estão ali e não fazem absolutamente nada. Então a coisa é grave, a situação é complicada e, sinceramente, na minha opinião, o Flamengo deixa poucos sinais de que pode apresentar uma solução nessa temporada e, inclusive, ganhar algum título de relevância. É isso.